Amy transformou-se ante meus olhos no espantoso Terry, que dirigiu seu olhar para mim. Seu olhar não se parecia ao de Amy nem um pouco. Com uma voz muito forte e cavernosa disse: Tens medo, Pedro? É tu, Amy? Claro que sim, não temas. E agora, vou para a luz amarela que você irá ligar agora mesmo. Assim o fiz, de acordo com suas instruções prévias. O Amy Terry dirigiu-se para a luz dizendo: Descerei desta nave, pelo raio, até chegar ao nível mais profundo que é capaz de ser, penetrando num dos pisos acima de Vinca. Depois, verei como me arranjo. Eu senti calafrios ante a inevitável proximidade do perigo mais espantoso para ele e para mim. Como sabe que não irá parar justo em frente de um Terry que te verá surgir do nada? Tomei algumas precauções. Vou surgir em uma sala que neste momento está vazia. Deseja-me sorte e apaga o raio quando estiver lá embaixo. Olhei pelo monitor para ver se havia chegado. Ali estava, dentro de uma pequena enfermaria. Não havia ninguém mais nesse lugar. Apaguei o raio e escutei a voz cavernosa através de um alto-falante do monitor. Quando passar os níveis inferiores, não poderá me ver. Então deverá ter paciência e fé. Aquilo foram os momentos de maior perigo em minha vida. Qualquer erro de Amy, qualquer imprevisto e... adeus. Perdido para sempre em um mundo inóspito. Em uma nave que eu não sabia como fazer para chegar de volta ao meu mundo. No melhor dos casos, terminaria junto a Trask, na solitária cabana de Krato. Se é que era capaz de chegar até lá sem ter nenhuma referência. Mas, sem Vinca do meu lado, e sabendo que lhe sucedeu o pior, nesse caso prefiro morrer de uma vez. Foi o que pensei. Escutei a risada de Amy Terry, que apesar da distância e de sua aparência, não perdia seu bom humor nem sua capacidade de ler meus pensamentos. Haha, sempre tão otimista, Pedro. O menino de branco, agora convertido em falso chefe da PP, saiu da enfermaria no preciso momento em que 2 Terrys passavam por ali, sendo surpreendidos ante a inesperada presença de seu chefe máximo naqueles porões. Primeiro imprevisto adverso. Fiquei com um nó no estômago. As coisas começaram a sair mal desde o começo da operação. Amy adiantou-se e perguntou a eles: E vocês dois, para onde vão? Ao setor azul, chefe. Deixem isso para depois. Necessito de vocês comigo para que me ajudem. Venham, por favor. Os homens iam fazê-lo, mas algo lhes pareceu raro. Olharam-se por um segundo e um deles disse: Bandeiras de guerra! Para que querem bandeiras de guerra? Perguntou inocentemente Amy. Para meu horror, os homens sacaram suas armas e encaminharam a meu querido amigo. Mãos para cima! Um só movimento e cairá fuzilado. Compreendi imediatamente que aquilo de bandeiras de guerra era uma chave de segurança e que Amy desconhecia a resposta, a contrassenha. Segundo imprevisto adverso. Amy não teve tempo de sacar sua arma do bolso, o disparador de raios de felicidade. Um Terry o tinha pego por trás com um braço em cima do pescoço, enquanto que o outro lhe punha por trás um par de algemas no pulso. Eu estava aterrorizado, morto de medo. Não olhe nos olhos. Este idiota é um deles. São capazes de hipnotizar com a vista. Continue olhando para a parede. E você entra na enfermaria para buscar fita adesiva para cobrir os olhos e a boca dele. Depois vamos soar o alarme. O botão está logo ali no final do corredor. O principal é que este invasor extracriano não possa olhar nem dizer nada. Mas a fita adesiva não poderia tapar a poderosa mente de Amy. Quando o homem se mexeu, pude ver que meu amigo se concentrava intensamente com os olhos fechados. Então, o que apontava abaixou os braços, guardou sua arma com um movimento de robô, pôs a mão no bolso de Amy Terry, pegou o disparador de raios e apontou para a porta entreaberta da enfermaria. Se viu um flash azul e um belo grupo de velozes pontos dourados se espalharam pelo corredor e pelo interior da enfermaria. Dela saiu outro Terry mostrando um pacífico sorriso e um olhar cheio de amor.
Que ser de altíssima evolução. Vamos libertar as mãos deste maravilhoso ser. E começou a soltar meu amigo. O outro estava petrificado. Sua mente dependia da vontade de Ami, mas os raios não o haviam afetado porque tinha um objeto em sua mão. Ami separou suavemente os dedos, pegou o cilindro e lhe dirigiu um raio. O rosto do Terry iluminou-se. O outro o idolatrava com um sorriso que me pareceu idiota. É um santo. É um anjo. Que sorte poder contemplar um deles tão de perto. Então lembrei que em meu mundo, muitos pensam que as coisas espirituais produzem debilidade. Por isso se afastam dela e optam pela força bruta ou poder material como recurso de proteção ou domínio. Mas ali estavam dois dos homens mais ferozes de Kia, que apesar dos inumeráveis treinamentos em artes marciais e no uso de armas que tinham, encontravam-se completamente à mercê de Ami, que não havia optado pelo caminho da força bruta em sua vida, senão pelo desenvolvimento interior. Diga-me o que aconteceu com a chave. Sim. Foi trocada faz uns minutos. Bandeiras de guerra deve ser respondido por Flamejando Orgulhosas. Respondeu o homem da PP, encantado de poder ajudar. Que foi o que fez duvidar de mim ao pedir a contrassenha? Sua voz suave e seus modos tão amáveis. Aqui ninguém diz por favor, lamentavelmente. Claro. Me custa ser tão besta. Também, Tonk tem um cheiro muito ruim. Compreendo. Bem, agora, ajude-me a liberar meus amigos do caso Cardume. Não. O caso já não é mais Cardume, e sim Emblemas. Também mudaram este código. Obrigado. Vamos, leve-me para eles e tratem de comportar-se militarmente. Sim, e que Deus nos ajude em tão nobre causa. Poder ajudar um ser de tão alta evolução. Que eu estou dizendo? Eu era completamente ateu. Guardem as reflexões, contemplações e elogios para um momento de menos risco que este. Sim. Nada de, sim. Digam, sim, chefe. Sim. Sim, chefe. E tratem de tirar esse sorriso da cara. Lembrem que aqui não se sorri. Sim. Se diz sim, chefe. Sim, chefe. Começaram os três a caminhar pelos corredores. Eu olhava mais nervoso que barata em galinheiro. Mais rápido! Caminhem como se estivessem furiosos, porque aqui tem câmeras e os vigilantes observam suas telas. Sim, chefe. Ao passar uma porta, um par de guardas lhes pediram a contrassenha. Bandeiras de guerra! Flamejando orgulhosas. Respondeu Ami com uma voz mais agressiva agora que o mesmíssimo Tonk. Havia aprendido a lição. Aonde se dirigem? Para os prisioneiros do caso Emblemas. Adiante! Eu suspirei aliviado. Ami havia logrado a pôr a seu favor as circunstâncias adversas. Mas por quanto tempo? Parece que Papito tomou banho pela primeira vez em sua vida. Assim parece. Não deixou o seu perfumado rastro. Comentou com malícia um dos guardiões que guardavam a entrada por onde Ami e seus dois ajudantes acabavam de passar. Eu me alegrei de haverem tomado o assunto em forma tão leviana. Mais adiante, apareceu um elevador. Entraram, a porta se fechou, mas eu podia vê-los. Bandeiras de guerra. Flamejando orgulhosas. Autorizado. De algum modo, soube que se a contrassenha não fosse correta, esse elevador os teria levado direto para os severos investigadores armados. Ami observou aos Terres, que o adoravam com a vista. Tratando de disfarçar sua elevada emoção espiritual, indicou para o painel de botões como perguntando qual acionar. Um deles fez e o veículo se pôs em movimento até os porões mais escondidos e blindados do quartel-general da polícia política. E então deixei de vê-los. Enquanto olhava a tela, eu rogava para que tudo saísse bem, mas o tempo passava e nada. De vez em quando via entrar ou sair do elevador algum Terry, mas nada mais.
até que, de repente, sucedeu o pior. O alarme soou estridentemente por todo o quartel. Imediatamente, toda uma tropa de homens armados chegou até as portas do elevador, inclusive o verdadeiro Tonk, que vociferava indignado enquanto esperava a abertura das portas, coisa que não acontecia jamais. Estes porcos bloquearam o elevador! Que vá um pelotão pelas escadarias! O inimigo bloqueou também as portas das escadarias. Explodam-nos então!